Fala galera, tudo bem? Estamos de volta, primeiro episódio da terceira temporada do Podjor FC, essa parceria da Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo com todo o curso de jornalismo da SPM São Paulo. Sejam todos bem-vindos, eu sou Rafael Esgriles e hoje com um convidado super especial e também com uma apresentadora super especial, com a Natália Bergonzo, que é do terceiro semestre de jornalismo e ela vai me ajudar aqui nessa entrevista super legal. Nos encontramos no Troféu ACESP. Tudo bem? Seja bem-vinda, Natália. Hoje estamos aqui com um convidado muito especial, que é ex-jogador e comentarista Walter Casagrande Júnior. Atualmente ele está trabalhando como colunista na UOL. Ele também é comentarista na Record TV. Ele é apresentador também do Rock Bola, da Rádio Rock. E ele também tem um podcast Casão Pode Tudo. Bem-vindo, Casagrande. Muito obrigado pelo convite, estou bastante feliz de estar aqui, conversar com vocês. Vamos embora, vamos conversar. Bom, como a gente não gosta de ficar nada engessado, vamos ficar aqui batendo bola aqui, né? A gente tem o nosso script aqui, mas eu quero bater um papo muito legal com você. Eu não escondo de ninguém que eu sou corintiano, então estou muito feliz aqui de estar com um dos ídolos da história do Corinthians. E como é que é para um menino que sonha em ser jogador de futebol, chega no mundo chamado Corinthians e é ídolo dessa torcida? Como é que foi o seu desenvolvimento no futebol até eu chegar ao Corinthians na sua vida, Casão? Então, cara, eu comecei a jogar futebol de salão, né, com 6, 7 anos de idade. Comecei a me destacar no futebol de salão, aí no Clube Esportivo da Penha. Aí eu comecei a frequentar o clube e jogava futebol de campo, enfim, jogava e assistia o Dente de Leite, que tinha um campeonato de Dente de Leite nos anos 70, comecinho dos anos 80, na TV Tupi, né? Que era muito famoso. Pô, eu via desde criança, vi o Muricy jogar lá. Então, aquilo ali era o sonho da garotada que gostava de jogar futebol. E eu tinha esse sonho também. E eu estava treinando na Portuguesa, já tinha passado no teste da Portuguesa, mas não tinha jogado, não tinha colocado camisa nem nada. E eu estava voltando de ônibus para minha casa, na Penha, e eu tinha um ponto de ônibus em frente ao Corinthians e estava lá uma faixa, né? Abertas inscrições para fazer a peneira do Corinthians, Dente de Leite. Aí eu cheguei lá, falei, pô, vou descer lá. Desci, me inscrevi, no outro dia, ao invés de ir na Portuguesa, eu fui no Corinthians e passei. E aí eu fiquei treinando no Corinthians, para jogar o campeonato de Dente de Leite. Aí depois de uns 3 meses, meu pai estava na sala e meu pai falou assim, e aí, como tá lá na Portuguesa? Eu falei, pai, eu tô no Corinthians. Ele falou, você tá no Corinthians? Aí ele se assustou, mas depois ele ficou feliz, que era um cara super corintiano, né? Corintiano, aquele cara que o Corinthians nunca perdeu, sempre juiz roubou, sabe? Meu pai era esse cara, meu pai. Imagina o orgulho dele ver o filho dele jogando no Corinthians e depois virando ídolo. Vamos lá, Natália, vamos trocar passes aqui com o nosso grande Casagrande. Bom, Casagrande, nós sabemos que falar de Casagrande é falar de Corinthians, né? Já demos essa introdução. E você jogou, então, a base profissional. Sim. Você foi emprestado à Caldense, voltou em 82 e, assim, já voltou no topo, num elenco muito importante. Foi uma peça fundamental, foi artilheiro, né, do Campeonato Paulista de 82. Então, foi uma peça, assim, super fundamental pro título. E, assim, a gente queria saber, porque você saiu de jogador emprestado a ídolo no Corinthians. Como foi para você e como você vê essa transição? Então, eu joguei todas as categorias de base do Corinthians, mas eu fui precoce. Né? Eu joguei no Dente de Leite, aí passei pro Juvenil C, né, que era idade. Juvenil C era 15, 16, 14, 15 anos. O primeiro ano de juvenil, né? Primeiro ano de juvenil. Antigamente era assim, Juvenil C, B e A, através da idade. E eu joguei no Juvenil C, eu jogava de meio campo no Juvenil C. Beleza, acabou o campeonato do Juvenil C, a gente fica treinando. Fazia uns amistosos, quando tinha um misto da base, amistosos no interior e tal, a gente ia e jogava. Aí um dia, teve Corinthians e São Paulo, lá no Parque São Jorge, de base do campeonato do Juvenil B. E saiu uma briga generalizada, foi um monte de cara suspenso, tanto do Corinthians como do São Paulo. E aí no outro domingo tinha Corinthians e Paulista de Jundiaí, preliminar, lá em Jundiaí, do profissional. E o treinador, que chamava Joaquim Feliz, que ele era da Portuguesa Santista, veio pro Corinthians, ele me chamou e falou assim, você quebra um galho pra mim? Eu falei, pô, quero jogar, vou jogar, né? Você joga no Juvenil B semana que vem? Porque aí me explicou todo o caso e falou, você joga de centroavante pra mim? Eu falei, beleza, vamos jogar, não tem problema. E eu fui,
fiz minha primeira preliminar, assim, num juvenil B, né? Um juvenil já mais avançado. E nós ganhamos de 5-1, fiz 3 gols contra o Paulista de Jundiaí. E você sempre jogou de centroavante? Não, então eu era volante, meio campo. Mas assim, na várzea, com meus amigos, eu jogava de atacante. Mas lá no Corinthians, quando você é dente de leite, você vai fazer uma peneira, tem 300 moleques. E aí o treinador fala assim, quem é lateral direito? Aí tem 3 que levantam. Quem é volante? 5. Quem é meia? Né? 20. Quem é meia esquerdo? 10. 20. Centroavante? 40. E aí, quando eu comecei a ver esse volume, eu falei assim, eu vou no volante, porque o volante tem menos cara, e a minha chance é maior. Tem um monte de moleque, e eu passei com o volante, e aí eu fiz esses 3 gols. No outro domingo, foi outra preliminar, Corinthians e Palmeiras, eu fiz mais 3 gols, no Morumbi, tudo primeira vez. Depois foi Portuguesa no Morumbi, eu fiz 2, e aí... Assim, meu nome surgiu no Parque São Jorge, eu tinha 15 anos. Explodiu internamente. Quem é esse garoto que tá surgindo como volante e tá fazendo gol pra caramba? Principalmente do jogo com o Palmeiras, né? Aquela rivalidade, era difícil o jogo com o Palmeiras. Um garoto lá de 15 anos vai na preliminar do Morumbi e fez 3. E aí meu nome ficou muito falado dentro do Parque São Jorge. Aí eu comecei a jogar Juvenil B e A. Então, no mesmo ano, acabou o Juvenil B, eu passei pro Juvenil A, que era o mesmo centroavante que estava suspenso 6 meses. E eu no A... 6 meses? Moleque, hein? O couro comeu mesmo, hein? Foi feio. E aí, assim, eu garoto já jogando quase profissional, né? A última categoria quase profissional, com os caras fortes pra caramba. Eu tinha muita dificuldade, eu tinha 15 anos, eu era muito magrinho, né? Eu jogava com um moleque de 19, 20, 21. Os caras eu era fortão, né? Então eu tinha dificuldade, mas meu desempenho era legal. E aí eu fui crescendo ali dentro do Corinthians, fui sendo falado, todo mundo observando, sabe? Todo mundo sabia quem eu era, tal. E ao mesmo tempo eu tinha outras coisas, né? Eu tinha um grupo lá no Corinthians que a gente era preocupado com a política social do país, já na garotada. Eu era um cara, um jovem daquela época dos anos 80, eu acho que muito tradicional, né? Porque eu falo tradicional porque a rebeldia da juventude dos anos 70, que era minha, com a dos anos 80, era uma coisa natural da idade. Então, eu já estava percebendo coisas, participando de coisas, participei da Anistia em 79, num show que teve lá no Corinthians, e assim foi, só que a minha relação era muito difícil com o modo que o Corinthians funcionava, né? Com o Vicente Mateus, depois com o Oswaldo Brandão, porque eu tinha minhas características como jovem, né? Eu era bem rebelde. Eu era um cara que eu batia de frente com tudo, sabe? Aquela coisa... de contestar. De contestar, mas assim também agitado, sabe? Era uma coisa de... Eu era um cara difícil, um garoto difícil, para conviver num meio daquela época, sabe? Que nada podia. E eu tenho... Eu fiquei sabendo disso, tive esse conhecimento durante meu tratamento, né, que eu fiquei numa clínica 1 ano internado, eu trabalhei muitas coisas lá, e uma delas é a liberdade. Eu tenho um instinto muito alto de liberdade. Só que quando eu era garoto, a juventude, 17, 18 anos, 16, para mim liberdade era poder fazer tudo. Então, eu só me sentia livre se eu pudesse fazer tudo. Sem contestação, sem ordem, se fosse pedindo... eu reagiria, eu tinha reação boa. Exigindo, a minha reação, eu travava, sabe? Eu era desse tipo. Eu era garoto. Então eu tive atrito com o Mateus, mas acho o Vicente Mateus o maior presidente da história do Corinthians. Mas tive atrito com ele pelo modo dele agir, e com o Oswaldo Brandão eu bati de frente com 17 anos. E aí eu falei, pô, não quero mais ficar aqui, quero jogar em outro lugar, e eu fui para Caldense, que foi maravilhoso. Né? Foi maravilhoso, foi também uma experiência fantástica como pessoa, porque foi a primeira vez que eu fui morar longe dos meus pais. Eu era um garoto de classe média, às vezes com mais dificuldade, a família, às vezes um momento mais tranquilo financeiramente, mas os meus pais, eu era o mais novo, minha família toda era mulheres. Eu tinha 2 irmãs, eu tinha diversas primas, e eu fui o primeiro garoto que nasceu dentro de uma família gigantesca, então eu fui muito paparicado, sabe? Eu gostava de futebol, todo mundo queria me levar para todo lugar, porque só tinha menina, aí os caras queriam um jogo de várzea, levava o Valtinho lá. E aí Valtinho. E aí eu fui
criado dessa maneira, com muita liberdade pelos meus pais. Então isso eu tive uma dificuldade muito grande durante boa parte da minha vida. Até eu voltar no Corinthians em 82, né, querendo ir embora, porque a minha imagem do Corinthians era aquela, antes de eu sair. Sim. E o Adilson me explicou, o pai do Adilson, Orlando Monteiro Alves, Sim. me conhecia desde garoto. E ele falou pro Adilson, ó, esse projeto que você tá querendo fazer aí, vai voltar um garoto aí, que ele é bom jogador e tem boa cabeça. Ele vai ser importante para você. E o Adilson veio falar comigo, eu não queria ficar, fiz um contrato de 3 meses só. Ele falou assim, faz um contrato de 3 meses, cara, se você não gostar, eu prometo que eu deixo você embora. E eu fiquei, e estreiei, fiz 4 gols e a coisa foi, né? E quando você regressa ao Corinthians, já tem um Corinthians diferente da ideologia que você falou que batia de frente um pouco com o Vicente Mateus, porque agora a gente vai entrar no capítulo da democracia corintiana. Como vem num time com o Sócrates também muito engajado, com o Vladimir, com o Zé Maria, como vem o movimento da democracia corintiana? Você volta para o Corinthians, já tem um outro clube de mentalidade? Não, eu volto pro Corinthians, volta um montão de gente, né? Tinha um monte de cara, um monte de moleque emprestado e jogadores mais velhos emprestados também. Aí você volta em janeiro, tem 300 caras lá treinando, né? E aí foi reduzindo e ficou aquele grupo pro Campeonato Brasileiro, que é completamente diferente do time do Campeonato Paulista. Então ali, nesses primeiros meses, primeiro semestre de Campeonato Brasileiro, tava difícil se colocar como uma democracia ali, porque tinha muita gente que era... muitos jogadores que tinham a mentalidade normal, paternalista do futebol e a vaidade. Então, pô, eu quero jogar. Se eu sair de titular porque eu estava machucado, o outro cara entrou, jogou bem, mas eu voltei, eu tenho que ser titular. Então tinha essas contestações. Mesmo assim, o time foi à semifinal do Brasileiro, em 82. Saímos da Taça de Prata e fomos embora até a semifinal. A democracia corintiana começou a agir mesmo de verdade a partir... maio, junho, 82. julho, 82, porque aí foram emprestando jogadores, aí contrataram o Guataliba do Juventus, veio o Daniel Gonzalez da Portuguesa, uruguaio, e veio o Alfinete, que era do 15 de Jaú, lateral, e começou a se formar o grupo que virou a democracia corintiana. A democracia corintiana tem um lance bem interessante, porque casou ali, pelo menos 4, 5 caras, 6 caras, que pensavam da mesma maneira, que lutavam pela democracia, mas que a gente não sabia o que era democracia na prática. A gente sabia lendo, a gente sabia estudando. Nós estávamos de ditadura militar desde 64. Ninguém sabia na prática o que era democracia. Então a gente não tinha uma definição para nós. Essa definição de democracia corintiana ela só chegou em agosto. Num debate na PUC que alguém falou... nós explicamos como a gente funcionava, o cara falou, acho que foi o Juca Kfouri. Isso aí é uma democracia de Corinthians. Aí o Washington Oliveto estava lá, pegou essa e falou, é democracia corintiana. Aí surgiu o slogan da democracia corintiana. Mas quando surgiu esse slogan, nós percebemos que a gente já estava vivendo em democracia, só que a gente não sabia distinguir o que a gente estava fazendo. Né? A gente queria liberdade, a gente queria ter um funcionamento como todo mundo funciona. Você não tinha noção do que ia acontecer. A gente sabia como a gente era. Cada um, ele casou. Mas a gente sabia como a gente era, como a gente gostava de viver, né? Mas a gente não tinha uma definição. O que é isso? Né? O que é isso? Né? A gente precisava de um nome mesmo. Sim. E aí, quando surgiu a democracia corintiana, ficou tudo muito esclarecido na cabeça de todo mundo. No meu caso, especificamente, o que me conquistou na volta lá para o Corinthians foi algumas coisas assim. Primeiro, eu estreiei, fiz 4 gols, então eu virei titular do time profissional. Eu ia treinar com a roupa que eu gostava de usar, que eu usava calça jeans desbotada, chinelo... Jeito casão de ser. Camisa de rock and roll, coisa que eu ia no juvenil, todo mundo ficava olhando, sabe? Achava que absurdo. E eu comecei a gostar. Falei, ninguém tá falando nada da minha roupa, ninguém tá falando nada do modo que eu falo, eu comecei a gostar daquilo. E aí, a definição total foi num jogo em Fortaleza. Eu estreiei contra o Guará, fiz 4 gols, 5-1, numa quarta noite. No domingo, nós ganhamos de 3-0 do Leônico da Bahia, eu fiz 1 gol. E veio o Carnaval. Eu não tinha jogado com o Sócrates ainda. Ele estava machucado. Ele tinha voltado da... Não, nem tinha Copa ainda, ele estava machucado mesmo. Aí, nós fomos jogar contra o Fortaleza.
Era o primeiro dia que eu ia jogar com ele. Né? Primeiro dia que eu ia jogar com o time pronto ali. Cara, nós ganhamos de 4-2, jogamos pra caramba, parecia que eu e ele jogávamos junto há anos, sabe? Por uma coisa gostosa, uma coisa prazerosa, casou. Então, dentro do campo, ele, que era um cara mais velho, tinha 27 anos, ele percebeu que tinha chegado um garoto ali que casava com os pensamentos dele dentro do campo. Dentro do campo. Que a gente nunca tinha conversado. Dentro do campo. Naquela noite, depois do jogo, nós jantamos no hotel, eu fiquei sentado no saguão do hotel, no sofá, falei, pô, eu quero sair, né? Eu quero quero ir num bar, quero ver uma música, eu amo música, eu quero ir, sabe, amo ainda, né? A música nordestina da época, Alceu Valença, Gerardo Azevedo, Novos Baianos, enfim, toda aquela a galera toda lá, Zé Ramalho, e Fagner, eu queria sair para ouvir isso. Cara, eu tô sentado ali no sofá, eu não tinha amizade com ninguém, aí entra o Fagner, o Raimundo Fagner. Cara que eu ouvia nos anos 70, cara que a gente pegava o disco e ia na casa do meu amigo, a gente ficava ouvindo. Quer dizer, fã. O cara entra e fala pra mim, e aí, garoto, você viu o Magrão por aí? Eu falei, ó, ele tá lá atrás. Beleza, eles foram, o Fagner foi lá, falou com o Magrão, eles estavam saindo, aí o Magrão olhou pra mim e falou assim, ei, garoto, o que você vai fazer? Eu falei, pô, Magrão, não sei, eu tô aqui sentado, não sei onde eu vou, eu tô a fim de sair. Ele falou, não, vem com a gente. Aí o Zé Maria veio junto. E nós fomos pra noite, nós fomos num bar. Caramba, você com um dos ídolos. Eu, com o Sócrates, com o Fagner e com o Zé Maria. Três ídolos. Principalmente o Zé Maria. Para mim, o Zé Maria é o Corinthians, né? Quando falam para mim de Corinthians, para mim vem à cabeça o Zé Maria. O Zé Maria, para mim, representa tudo que eu gosto de Corinthians. E ele estava lá. E aí, sentamos numa mesa, começamos a bater papo, o Fagner foi lá, deu umas canjas e tal, e o Magrão bateu o papo. Dali em diante, nós começamos a ter uma aproximação muito grande. No campo já estava rolando mesmo, só foi evoluindo, e fora a gente foi se gostando, sabe? Foi aquele negócio de paixão, sabe? Porra, me apaixonei por esse cara. E o Magrão, pô, me apaixonei por esse garoto. Né? E a gente começou a ficar próximo, e começou a ficar gostoso. Naturalmente veio a democracia corintiana, exatamente. Do campo para fora. Começou... Assim, eu acho que começou mais nesse jogo com Fortaleza e depois pulou para fora, porque aí nós somos... era ano de eleição, primeira eleição para o governo do Estado, depois do golpe militar, e aí nós começamos a ter essas participações e a gente foi se aproximando nas ideias, fomos casando as ideias. Surgiu a primeira eleição, que nós vamos jogar em Marília, nós vamos com ônibus ou de avião, aí vamos votar. Avião, Começou pequeno. As eleições nossas, a votação começou com coisas bem pequenas, para a gente testar mesmo. Foi uma coisa planejada mesmo. Vamos votar isso, vamos votar aquilo. E foi indo até chegar um dia... Que a maioria quer e vamos decidindo. Chegou um dia que foi a maior eleição da democracia corintiana, sem dúvida alguma, que nós fomos votar se todo mundo deveria ganhar o bicho de uma vitória. Todo mundo, até a senhora que lavava a roupa. Da senhora que lavava a roupa, pro roupeiro, pro outro roupeiro, para massagista, para jogadores. Porque, tradicionalmente no futebol, quem entra em campo ganhava o bicho inteiro, quem entrava depois ganhava metade, quem ficava no banco ganhava metade da metade. E fora ninguém ganhava. Era tradicional em todos os clubes assim. E nós votamos e, por uma maioria absoluta, ganhou todo mundo receber. Cara, o que significa a democracia? Democracia significa você dividir, né, e dar espaço para todo mundo que está naquele grupo. E o que acontece com isso? Todo mundo ficou feliz. A senhora da lavanderia tinha prazer em lavar a camisa da gente, porque a gente ganhando, ela ia ganhar uma grana também. Ela ia ganhar um dinheiro para ir para a casa dela, para comprar as coisas dela. E assim era com todo mundo. Então virou um ambiente feliz, de trabalhadores felizes, sabe? Isso aí foi a eleição mais importante que teve na democracia corintiana, na minha visão, minha visão do que eu tinha naquela época e tenho até hoje, de dividir, foi muito forte aquela reunião, aquela eleição lá, para a democracia corintiana. E a democracia corintiana, a gente sabe que não foi importante só para o clube, foi para o Brasil inteiro. Como que você vê o impacto do movimento fora do futebol e por que o Corinthians era tão diferente dos outros times da época? Olha,
Era uma época diferente, tá? Era uma época que tinha ditadura militar, que muita gente já tinha morrido lá atrás, muita gente tinha desaparecido, muita gente torturada. Quando foi chegando o final dos anos 70, teve anistia, deu um gás, mas não foi o suficiente, né? Estava muito nítido no começo dos anos 80. Teve o atentado do Rio Centro, né? Lá no Rio de Janeiro, 1º de maio de 81, no show, cara, para os trabalhadores, os militares tentaram planejar um suposto ataque da esquerda terrorista, a bomba explodiu, todo mundo ficou sabendo que eram eles mesmos, então ficou meio balançado, mas não tinha... O pessoal mais antigo estava cansado, cara. Eles tinham brigado por muitos anos e nada tinha acontecido. Eu acho que precisava um gás. E esse gás surgiu na democracia corintiana, dentro de um clube popular, como o Corinthians, que eu acho que naquele momento tinha um grupo um grupo que topou fazer, mesmo tinha muitos lá que não entendia o que era democracia. Tinha outros que não era tão a favor assim. Mas todo mundo se fechou para aquilo. Então, beleza. Ninguém traiu, ninguém foi espião ali. Todo mundo trabalhou no mesmo sentido. E a gente nunca precisou falar para que era a nossa obrigação, nós tínhamos necessidade de jogar bem e ganhar. Porque tinha muita gente contra, muita gente da imprensa contra a democracia, que era a favor da ditadura militar. O clube era conservador e continua conservador até hoje, o Corinthians. Então, vinha ataques de tudo quanto é lado. E a gente tinha que bancar aquilo. No futebol, você só banca jogando bem e ganhando. Então, a gente sabia plenamente que tinha que ganhar. Que nós tínhamos necessidade, não é só ganhar, nós tínhamos necessidade de jogar bem. Porque você ganhava jogando mal, a imprensa escrevia, tá vendo? O Sócrates bebe, o Casagrande sai à noite, não estão focados. Exatamente. Então a gente tinha que jogar bem. E foi um esforço. Foi um esforço natural, aconteceu natural. O time se entrosou, o time jogava bem, a gente gostava de estar junto. Então era uma coisa bacana. E antes de a gente entrar num capítulo muito legal, que você acha que você vai se emocionar, porque ano passado nós perdemos ela, a questão dos jogadores, juntamente com cantores, intelectuais da época, vindo junto com a política, para o final de ditadura, para um começo de redemocratização da nação. Em que momento vocês viram que você, o Sócrates, o Osmar Santos, eram figuras, eram pilares fortes para a redemocratização do país? Cara, é assim, para você ver a importância que foi a democracia corintiana, como ela mexeu com a sociedade brasileira naquele momento. Cara, na hora que a democracia corintiana teve um nome, na hora que surgiu a democracia corintiana, chamou a atenção de todo mundo. Até dos generais, que ligavam lá e queriam proibir a gente de colocar a democracia corintiana na camisa. E nós votamos e vamos bancar, vamos colocar, mesmo contra os caras. Dia 15 votos. Dia 15 votos, depois foi a mesma coisa. E começou a encostar artistas, músicos, teatro, cinema, começou a encostar porque você cruzava no aeroporto. Aí o Corinthians ia viajar, você chegava, cruzava com o Chico Buarque. Pô, caramba, vocês estão fazendo uma democracia, que legal, não sei o quê. Pô, Chico... Então era assim, sabe? Foi assim, cruzando em aeroporto, batendo papo. Eles admirando o que nós estávamos fazendo e a gente... Eu, principalmente, fã de todos os caras. Então, porque ali era o seguinte, eu tinha 18 anos, e todo mundo tinha de 27 para cima. Sim. E eu tinha 18, né? Então, foi uma combinação que eles mesmos falavam na época, assim, às vezes estava tudo sossegado, tudo tranquilo, aí chegava o casa, explodia, nós temos que fazer alguma coisa, não sei o quê. Então eles me colocavam com um motorzinho. Sim. Quando eu estava tudo quietinho, eu dava uma agitada. E o Magrão, obviamente, era o grande líder daquilo ali, pelo talento que tem, né, pela inteligência que tinha, pelos posicionamentos. Então a gente tinha uma mistura ali de experiência, de cultura, de inteligência, de juventude. Mas sempre uma rebeldia ali que vinha da sua idade. Então, mas aí eles eram rebeldes também, só que eles tinham 27 anos, eles tinham esquecido como era ser rebelde. E a minha presença ali com 18 anos, o Magrão chegou várias vezes para mim e falou assim, eu te olho com 18 anos, eu me vejo. Aí eu falava, Magrão, eu quero ser como você com 27. Então as trocas começaram a acontecer naturalmente. Trocas... Um agregava o outro. Exatamente. E foi assim. E aí a ligação nossa com os artistas, elas foram natural mesmo. De eles
virem na nossa direção quando eles viam a gente no aeroporto. Isso foi o ano todo, cara. O ano todo. Eu comecei de cara, primeiro eu vi o Fagner, depois eu cruzei com o Pepeu e a Baby, depois eu cruzei com um monte de cara. Comecei a cruzar, pra mim era o máximo, né? Pra mim era o máximo, que eu curtia esses caras pra cacete. Mas foi assim a aproximação, através da definição de um nome do nosso movimento. Bom, em ano passado nós perdemos a rainha do rock nacional, né, a Rita Lee. Então a gente trouxe um VT e a gente queria que você falasse um pouco da sua ligação com a Rita. A Paviva vai pra vitória, pessoal. Um pra dois pra cá, pintou o golaço da vitória do fim do título pra Casagrande. E é claro que a emoção está evidente aí Claro. no seu olhar, mas o gol Rita Lee, acho que isso ficou imortalizado com Sim. o Osmar. Queria que você explicasse se a ida ao show tinha sido combinado ou não, né? Foi Sim. no momento da final do Campeonato Paulista. mas Como é assim, que foi tudo isso? Hoje eu me emociono muito quando eu vejo essas imagens, quando eu falo sobre a Rita e tal. Mas você olha ali, aquele gol que eu fiz, eu tinha 19 anos, cara. O pacote era muito cheio para mim. Estádio lotado. Então, responsabilidade. demorou 40 anos para as fichas começarem a cair e eu entender o que eu estava fazendo lá atrás. Então eu me emociono por causa disso. Eu me emociono hoje, porque naquela época eu não me emocionava porque não tinha tempo. Era uma coisa atrás da outra, uma Era coisa uma atrás da luta outra. atrás da outra. E essas coisas, Rita Lee, palco, sabe, gol, e, enfim. O pacote era muito cheio para mim. Eu não conseguia saber direito a realidade das coisas, o peso das coisas. Estava sendo muito pesado, assim, emocionalmente. Às vezes eu ficava parado assim, meu, será que aconteceu isso mesmo? Será que é isso mesmo? O gol Rita Lee foi o seguinte, aquele show lá, eu já tinha contato com a Rita. Ela me convidou para ir pro show. E eu chamei todo mundo, esses caras, o Vlá, o Magrão, tava o Adilson também, tava o Dr. Léo Vilarinho, que era médico do Corinthians, e nós fomos pro show. Só que quando ela me convidou, eu prometi que ia levar uma camisa para ela. E nós fomos pro show. Olha lá a camisa que ela tá. Nós fomos pro show. O Ibirapuera tava lotado, tava explodindo, cara. A gente tava sentado num canto, o produtor veio assim, ó, nós vamos fazer uma surpresa para ela. Vocês vão subir no palco. A camisa eu ia dar para ela depois do show. Só que chegou uma hora, eu perguntei, e aí, Magrão, você trouxe a camisa? O Magrão falou, que camisa, cara? Pô, a camisa que eu prometi pra Rita. Pô, ninguém trouxe. Ninguém sabia. Eu tinha prometido, não falei pra ninguém, esqueci de pegar. Aí o Magrão olhou, tinha um cara lá dançando com a camisa número 9 do Corinthians. Não. Essa é a camisa oficial, ó. Sim. Tá ali, tal. Aí o Magrão falou pra ele assim, não foi você que prometeu? Vai lá, pede pra aquele cara lá, tirando uma onda com a minha cara. Eu falei, beleza, Magrão, eu vou lá. Fui lá, bati no cara. Pô, Casão, não sei o quê. Eu falei, meu, posso falar uma coisa? Você não dá essa camisa pra mim? Eu, pô, Casão, você é jogador, você não tem a camisa do Corinthians, sabe o que é? Eu prometi pra Rita e eu esqueci. Pô, pra Rita, o cara tirou e me deu. Aí eu falei pra ele, passa lá no Parque São Jorge que eu te dou outra. Eu nem sei se ele passou, mas falei. E essa camisa aí, foi uma camisa que eu prometi, mas não foi eu que levei. Era de um cara que estava dançando lá no negócio. E aí, eu a convidei para ir na final contra o São Paulo. Né? Beleza. Jogamos na quarta-feira, ganhamos de 1-0, quarta-noite. Domingo era a grande final. E quando nós entramos no campo, naquela época os jornalistas ficavam no campo, estava lotado de jornalistas, explosão, aquela festa toda. E eu entrei, saudamos a torcida e tal. Eu estava caminhando, o Fausto Silva veio na minha direção. E falou, Osmar, eu tô aqui com o Casão, vou pôr o fone nele. Ele me pôs o fone. Aí o Osmar, pô, Casão, não sei o quê.
que legal, final. Sabe quem tá aqui comigo? A Rita Lee, cara. A Rita Lee tá aqui, ela veio ver a final, tá. Fala com ela. Eu falei, oi, Rita, beleza, tal, não sei o que, tá, beleza. Mas eu tava muito focado no jogo, eu falei, beleza, tô indo, valeu, Rita, não sei o que. Quando eu fui tirar o fone, eu falei assim, Osmar, fala pra ela que eu vou fazer o gol Rita Lee. De impulso, assim. E fui pro jogo. Cara, o jogo foi rolando, eu não pensei nisso, né? Porque eu nunca prometi gol, foi o único na minha vida que eu prometi, fiz, e não me arrisquei mais, porque, assim, eu gosto de coisa espontânea, sabe? Eu não gosto de planejar. Por exemplo, vou me dar entrevista aqui, eu não li nenhuma pergunta, eu não quero saber de nada, eu gosto de que as respostas saiam de acordo com o meu estado de espírito daquele momento para responder. Então, aquele gol foi espontâneo. Quer dizer, o nome daquele gol, eu falei de impulso, assim, sem garantia alguma que eu ia fazer o gol, né? E acabei fazendo no final da partida, 3-1, o Corinthians foi campeão e tal. E esse gol ficou histórico, porque foi o único gol Rita Lee, é o único gol Rita Lee que existe. E é o único gol que eu dei nome também, sabe? Então, com a morte da Rita ano passado, essa história veio à tona, né? E esse gol aí ficou muito em evidência, passou em todos os lugares, a narração, principalmente, espetacular do Osmar, né? Ficou em todos os lugares. Então, a Rita, para mim, assim, a Rita é estado de espírito, né? A Rita me definiu, ela definiu para mim o que eu era e definiu para mim o que eu percebi do jeito, como eu quero ser, como eu quero me vestir, o que eu quero, como eu quero falar, qual é a minha gíria, que som que eu gosto. Foi através da Rita Lee que eu peguei esse caminho, porque eu era um garoto que eu me sentia, às vezes, muitas vezes eu me sentia um peixe fora d'água. Com os amigos ou nos lugares. Era muito estranho para mim. E, às vezes, eu até pensava que eu tinha algum problema. Né? Eu falei, o que acontece? E quando eu comprei o disco Fruto Proibido, de 76, que é um disco espetacular, inteirinho espetacular, quando eu cheguei na faixa da Ovelha Negra e ouvi a música Ovelha Negra, eu falei, pronto, cara, eu não tenho problema nenhum. Eu só sou isso. Não tem problema nada, é só isso. Eu tenho um comportamento diferente do padrão social, eu tenho um gosto musical diferente do padrão social, eu gosto de me vestir diferente, eu gosto de falar diferente, eu gosto de cabelo grande, eu gosto... Enfim, eu não tenho problema. Eu sou uma ovelha negra da minha família. E quantas ovelhas negras se identificaram com a música da Rita Lee e saíram do fundo do poço da dúvida de como você é? Estou falando de garotos, de adolescente. Como juvenil mesmo. O que eu sou? Você está formando uma personalidade. E você bate muito cabeça para saber como você é. Você se julga, às vezes você fala uma coisa e fala, pô, devia ter falado isso, não devia, por que eu falei? Por que eu falei isso? Por que eu não fiz isso? Aí quando você se encontra, que a própria música diz, né? Eu me encontrei nessa música. Então a Rita, para mim, virou um símbolo de filosofia de vida, de identificação comigo mesmo. De olhar no espelho e falar, porra, agora eu sei que você vai fazer merda pra cacete, porque você é ovelha negra. Então você segura a sua onda. Então foi isso. A Rita, pra mim, é isso. Mais do que uma cantora de rock, que é pra mim a maior de todas. Mais do que qualquer coisa. A Rita me direcionou para aquilo que eu sou. Claro que o Raul Seixas também, que era a versão masculina da história, né? Você tem a versão feminina e a versão masculina. Mas eu me identifiquei muito mais com a versão feminina e eu me identifico muito mais até hoje com versões femininas. Porque eu fui criado por 3 mulheres, minha mãe e 2 irmãs. Então eu tenho uma identificação com as mulheres muito grande. Pensamentos, lutas, sabe? Porque eu ouvi tudo isso de criança. Eu ouvi tudo isso de garoto. Todo dia. Meu pai saía para trabalhar, eu ficava com 3 mulheres em casa, elas falando, dentro do programa feminista, eu querendo sair para jogar bola, ninguém deixava, então eu ouvia. E naquela época eu achava muito chato, sabe? Mas hoje em dia eu falo, eu agradeço pra cacete por ter sido criado por 3 mulheres, cara. Foi difícil pra mim, porque quando eu namorei a primeira vez, minha mãe falava pra mim assim, Valtinho, nunca faça mal pra uma mulher. Valtinho, uma mulher não se bate nem com uma flor. Valtinho isso, Valtinho aquilo. Então quando eu fui namorar a primeira vez, quando eu namorei pela primeira vez, eu tinha 15 anos, eu ia pegar minha namorada na escola, ela saía de 6 horas, 6h30, a gente subia e sentava na porta da casa dela, em cima da caixa de registro, que era o tradicional namoro de portão, e eu ficava ali. Eu não punha a mão nela, eu não beijava,
Eu só conversava. Eu não tinha uma atitude, porque na minha cabeça era o seguinte, minha mãe falou que eu não posso fazer, não faça mal nenhum para uma mulher. Mas só, o que é fazer mal para uma mulher? Então, na dúvida, eu não fazia nada. Então eu tive muita dificuldade de namorar. Eu tive poucas namoradas, porque eu tinha essa questão feminina da minha mãe. Eu olhava para qualquer mulher, eu lembrava da minha mãe e das minhas irmãs. E hoje é assim, né? Hoje também é assim. Eu tenho muito mais amigas mulheres que eu confio, que elas confiam em mim, que a gente conversa e se abre, do que com homens, cara. Então a minha identificação é muito isso. E a Rita talvez tenha sido a primeira, sem ser familiar, que aconteceu isso comigo, só que eu não sabia que eu era desse jeito que eu tô te falando. Tô falando isso agora com 60 anos, cara. Que legal, cara. Essa é a essência do Walter Casagrande Júnior que você está tendo a oportunidade de acompanhar aqui no Podjor. E essa aula de Casagrande, de história do Brasil, de história do futebol, e a gente vai saltar um pouquinho no tempo agora, né? Então, agora, já que a gente entrou nesse assunto, né, que você foi criado pela sua mãe e pelas suas irmãs, recentemente tivemos o caso do Robinho e do Daniel Alves, que na sua coluna você questionou o silêncio, né, dos gestores dos grandes times de futebol, que só a Leila Pereira que foi e deu um posicionamento. Como jogador e também como comentarista, como você vê essa falta de posicionamento desses gestores dos grandes clubes brasileiros? Então, eu acho que é uma falta de consciência social, né? São crimes, né? Crimes hediondos, covardes, perversos, macabros, estupro. De dois caras que são ex-jogadores de futebol, que jogaram na Europa, que jogaram mais de uma Copa do Mundo. Portanto, eles se sentem poderosos. São influências, né, para nossa geração. Então, mas se sentem poderosos. Então, eles usam dessa imposição deles em cima das garotas nas boates que eles iam, né? Se você for contar, ninguém vai acreditar. Sabe quem eu sou? Sabe? É esse tipo de coisa. Isso daí é muito sujo. É um jogo muito sujo que esses caras fazem. Né? Sujo, porque você amedronta, você encurrala, você deixa sem saída, né? E aí, o que o Robinho fez? O Robinho foi condenado a 9 anos de prisão por estupro coletivo de vulnerável em 3 instâncias na Itália. Ele estava aqui passeando na praia, indo em churrasco, jogando futevôlei e participando de manifestações antidemocráticas, disfarçado. O outro, o Daniel Alves, também cometeu o crime de estupro e mente até hoje. Mais revoltante do que de ter demorado para decidirem o julgamento, quer dizer, ele foi preso logo de cara, né? Ele achou que não ia acontecer nada e se apresentou na Espanha, foi preso. Ficou até outro dia, ficou até ontem. E foi julgado, primeira instância, condenado, 4 anos e E a saída dele ontem, ele fala que saio de cabeça erguida. Foi a frase que ele soltou. Eu saio de cabeça erguida. Você sai de uma prisão por uma condenação, você sai em liberdade provisória de uma condenação de estupro. Dentro de uma prisão, você fala que sai com a cabeça erguida. Muito raso. Sim. Muito raso. Né? Não aprendeu nada com isso. Muito raso como conceito, princípios, valores. Muito raso. Cara, sair de cabeça erguida? Não, você não pode sair de cabeça erguida sendo condenado por estupro. Então, isso me revoltou por muito tempo, cara. Eu tô cobrando vozes há muito tempo, desde quando o Robinho foi condenado em última instância. Eu estava no Globo Esporte, eu falei um monte de coisa no Globo Esporte, e dali em diante eu comecei a cobrar posicionamento. Ninguém falou nada, ninguém fala nada. Ninguém fala nada, ainda ninguém fala nada. E quando vão falar, falam coisas tipo, se houve crime, ou como o Tite falou, o Tite falou a mesma coisa, sim, né? Se teve crime. Agora. Então, não tem se teve. São 2 condenados, sim, gente. Teve o crime. Então seja direto, tenha personalidade. Eles cometeram um crime covarde, então eles têm que pagar por isso. Ok, não precisa se alongar, não precisa dar detalhes. Se você gosta dos caras ainda, ok, beleza, é problema seu. Mas a sua fala não pode ter dúvida, porque não existe mais dúvida. Entende? Não existe mais dúvida. Não, está condenado. Então, assim, é uma questão que eu cobro mesmo em todos os sentidos, inclusive do racismo. Racismo,
movimentos antirracistas, homofobia, transfobia, né? Violência contra a mulher. Sim. É uma cobrança que a gente tem que fazer. E agora, além do seu livro, né, Casagrande e seus Demônios, no primeiro capítulo, Demônios à Solta, você traz um relato muito forte, assim, do que você viveu, que você teve, né, um surto psicótico dentro do seu apartamento e hoje você tá limpo. Sim. Você consegue resumir pra gente como foi esse processo de superação e como é hoje em dia pra você lidar com tudo que você viveu? E ainda em cima disso, qual foi o seu primeiro contato com droga? Cara, meu primeiro contato com droga foi com 15 anos. Eu fumei um baseado, porque eu já queria fumar um baseado mesmo. Eu era muito jovem, porque era uma filosofia de vida que eu tinha, né? Que eu tenho ainda. Só sou dependente químico, eu não uso droga, não bebo nem nada. Eu sou consciente daquilo que eu tenho que ser. Mas isso não é verdade que eu vou falar para você que aquilo não me atraía. Poucas vezes na vida eu acho que eu usei droga para ficar louco. Eu usava por filosofia de vida. Eu venho da geração pós-hippie e entro naquela coisa que eu falei no início. Liberdade para mim, quando eu era adolescente, era fazer tudo. Só que assim, quando você entra para usar droga, você não sabe se você vai ser dependente químico ou não. É uma questão que você não sabe, né? Então eu conheço um monte de gente que ainda fuma um baseado, faz o que quiser, bebe e trabalha a semana toda. O dependente químico não consegue. O dependente químico não tem, vamos administrar. O sonho de todo dependente químico é, vou administrar. Não existe administração para quem é dependente químico. Se você é viciado em cocaína e fala assim, vou cheirar só um pouquinho na sexta, só vai aparecer na sua casa na quinta que vem. Porque você vai sumir, porque você vai ficar cheirando o tempo todo, sem parar. E não é porque você é vagabundo, é porque você não consegue. Não consegue. Então, eu experimentei dessa maneira, fui experimentando várias coisas, fui usando um monte de coisa. Eu fiquei dependente químico muitos anos depois, porque eu fui para a Itália e fiquei 7 anos sem usar droga, treinando, jogando, voltei para o Flamengo, no Rio de Janeiro, não usei droga, né? Voltei da Itália para o Rio de Janeiro. Quando eu voltei para São Paulo, eu comecei a ter o mesmo giro que eu tinha e a droga voltou. Aí depois que eu comecei a ir para o fundo do poço, que foi que eu tive surto psicótico e vi diversos demônios na minha casa. Fugi, capotei com o carro, acordei dentro de uma clínica. Fiquei 1 ano numa clínica. De setembro de 2007 a outubro de 2008. 1 ano, 6 meses sem ver ninguém, sem sair, sem falar com nenhuma pessoa que não fosse profissionais da saúde e os internados lá. Com um monte de regras e tudo mais. E aí, com esse período todo, aí eu fui descobrindo que, assim, usar droga é só a ponta do iceberg, cara. Você tem um iceberg todinho interno dentro de você que te leva à autodestruição. Por quê? Te leva à autodestruição. Eu fui trabalhando, claro, eu perdi uma irmã com 22 anos, que era minha amiga pra cacete, e acabou a família, destruiu, todo mundo ficou arrasado, e eu achei que eu não podia chorar, porque estava todo mundo chorando. Eu tinha 14 anos, eu falei, não posso chorar, se eu chorar também vai... Tem que ser o forte, segurar alguém todo tem que segurar a mundo. bomba. Cara, eu engoli a raiva de Deus, eu engoli a dor, eu engoli a saudade, eu engoli tudo por muitos anos, e aquilo tem que sair de alguma maneira. Quando você não coloca as emoções para fora, você fica guardando, você pode ter certeza que em algum momento ela vai se virar contra você. Se você engolir a sua raiva, em algum momento a sua raiva vai se virar contra você. E isso começou a comecei a entrar num movimento de autodestruição. Né? E lá dentro eu trabalhei tudo isso, sabe? Eu trabalhei, cara... por que começou tudo isso? A autodestruição, a parte do emoção. Eu não colocava as emoções para fora. Hoje eu choro, eu falo que amo para todo mundo que eu amo mesmo. Se eu gosto de uma pessoa, eu falo para ela, vou falar, puta, eu te amo, cara. Eu falo e pronto. Sabe aquele negócio, eu preciso falar isso para alguém. E o primeiro cara que eu fiz foi o Magrão. Eu consegui falar isso com o Magrão no programa da Sport TV, pouco tempo antes dele morrer. Então, cara, a minha autodestruição foi intensa, voraz, com uma velocidade incrível. E eu tive 2 pontos de virada. Uma foi o meu psicólogo lá dentro, que eu tinha terapia individual, meu psicólogo falou assim, cara, vou te falar uma coisa, eu nunca
tive um paciente com tanta voracidade de autodestruição que você tem, cara. Cara, eu não acredito que você fez. Meu, você tem uma velocidade para se destruir. Eu falei, caraca, o cara me jogou essa, o que eu vou fazer agora? Aí ele falou assim, mas tem um negócio. A mesma voracidade que você tem para se destruir, você tem para se recuperar. Então, se você girar, se você conseguir canalizar toda essa força interna que você tem para a recuperação, você vai subir e se recuperar da mesma velocidade que você se destruiu. Isso foi uma sacada. A outra, eu fiquei 4 meses sem querer fazer o tratamento, eu queria ir embora. Me despedia. E assim, era eu que pagava a clínica. Aí eu pensei, pô, vou parar de pagar, em algum momento esses caras vão ter que pôr para fora. E eu parei de pagar. Então, quando chegou no 3º mês que eu não paguei, era uma terça-feira, o psicólogo de plantão me chamou numa sala, eu fui lá e ele falou assim, ó, tô te falar, vai entrar no 3º mês que você não pagou, você precisa pagar, porque senão você vai ter que sair da clínica, tal, não sei o que. Mas eu queria te falar uma coisa, se você não pagar, você vai voltar para aquela vida que você tinha que te trouxe para cá. Se você pagar, você vai ter uma possibilidade de mudar a sua vida. E aí, eu falei, caraca, eu tenho a possibilidade de... Eu não quero voltar a ser aquilo. Eu quero ser diferente. E aí, eu continuei no tratamento. Tive alta em outubro de 2008. Não saí legal, totalmente. Diminuí muito o volume, diminuí muito a destruição, mas patinei. Quando chegou 2016, da Olimpíada pra frente, eu fui... Em 2016, eu não bebia mais, nem usava droga. Em 2018... eu fui para a Copa da Rússia e fumava cigarro. Em 2019 eu parei de fumar cigarro. E hoje eu não fumo, não bebo, estou distante das drogas, não penso nisso, vou em qualquer lugar. É claro que eu sei onde eu posso ir, onde eu não posso, sabe? Eu sei o meu momento de me retirar, porque o dependente, para ele se recuperar, ele tem que saber o momento dele se retirar. Porque não é justo eu colocar limite para você. A gente sai, nós 3 para jantar. Aí beleza, aí você fala assim pra mim, pô, eu posso tomar um chopp? Eu posso pedir uma garrafa de vinho? Eu vou falar assim, pô, não pede, porque eu não posso beber. Isso aí não é justo, cara. Não é justo. Eu tive que trabalhar para eu saber suportar até o meu limite e saber a hora de me retirar. E eu aprendi isso. Na Copa de 18, eu saía com o Galvão, com os caras tomavam vinho, a gente começando a jantar, uma garrafa de vinho, beleza, 2. E eu jantando, né? Pedi uma terceira, eu acabava de jantar, pedi um cafezinho, eu falava, gente, eu vou ficar ali fora, vou fumar um cigarro, quando vocês acabarem, vocês me chamam pra gente rachar a conta. Então eu aprendi a me retirar. Hoje eu saio com uma pessoa, ó, sem brincadeira, ninguém bebe, e eu não falo nada. As pessoas não bebem na minha frente, não bebem na mesa comigo, não bebem mesmo. Mas, se eu saio com uma turma que bebe, pô, pede um chopp, 2, 3, no quarto, eu falo, gente, beleza, tô indo embora. Porque do quarto em diante eu não tenho mais nada que fazer lá. O que eu vou ficar fazendo lá? A sintonia dos caras é outra completamente diferente da minha. Então eu não tenho... Para que eu vou ficar lá? Para me testar? Não, vou me testar, vou ver até onde eu suporto. Cara, eu não me testo, não. Eu faço a coisa porque eu não vou mais cair nessa. Eu vivo uma vida feliz, cara, uma vida organizada, uma vida que saudável, sabe? Eu faço tudo o que eu quero, vou em shows, vou no teatro, vou no cinema, faço um monte de coisa, porque eu não uso mais droga e não bebo. Porque se eu usar droga, eu não faço nada disso. Sim. Entendeu? Deixa eu abordar um assunto meio polêmico. A saída da TV Globo te ajudou a ter essa liberdade, a ter um respiro? Cara, eu fiquei 25 anos na TV Globo. Fiz coisas maravilhosas lá. Todos os grandes eventos eu fiz. Copa, Olimpíada, Libertadores, Copa América, tudo que você imaginar, eu viajei o mundo, eu, Galvão e o Arnaldo, viajamos o mundo aí fazendo jogo. Beleza. Depois de 20 anos, a direção mudou da TV Globo, e ela entrou num caminho diferente daquilo que eu sou. Mais próximo do entretenimento. O esporte hoje está muito próximo do entretenimento. Eu entrei na televisão em 96 na ESPN, com o Trajano. Então eu aprendi que o esporte eu aprendi o esporte próximo do jornalismo, não próximo do entretenimento. Então eu sou um cara bem-humorado,
eu sou um cara que comenta o jogo e falo algumas coisas assim mais leves, mas eu não faço gracinha, eu não sou engraçado. Porque eu tô próximo do jornalismo. E aquilo começou a me afastar. E aí, cara, veio a questão política. E eu achei, e eu concordo com o meu pensamento na época, que era um momento crítico do Brasil, que a democracia ia ser atacada por 4 anos, e eu como cidadão brasileiro, como um cara que participou da democracia corintiana, que lutou contra a ditadura militar, por que não lutar para ajudar a democracia? Se nós lutamos para ter a democracia, vamos lutar para defender a democracia, que foi muito mais difícil do que aquela, nesses 4 anos. Nós estamos vendo ainda, né? Tudo movimento. Então, cara, eu me posicionava sempre que era possível. Jogo de futebol, programa. E aí veio a pandemia. E surgiu essa campanha horrível contra a vacina. Cara, as pessoas estavam morrendo 3, 4 mil, 5 mil pessoas por dia, os caras fazendo campanha contra a vacina. Não usa máscara, não usa... Cara, eu achava que era questão de obrigação de quem trabalhava na televisão mandar a sua mensagem. E eu fiz. Fiz o tempo todo. Eu acho que, nesse momento político e da vacina, foi muito importante para a TV Globo eu me posicionar, porque eu era o único. Então, no esporte, né? Ficava aquele negócio, pô, o esporte da TV Globo não está alienado do que está acontecendo, porque aquele cara lá está falando. Mas chegou, depois que acabou tudo isso, aquilo lá se virou contra mim. E a atual direção, ela quer mais entretenimento, ela não quer muita polêmica, ela não quer cara que é incisivo no comentário. Não quer opinião. Eu assim, ou quer opiniões leves, Sim. não incisivas. E eu sou incisivo. Eu não sou leve. Eu não sou agressivo, eu sou incisivo. Eu falo aquilo que eu tenho que falar, firme. E aí, a solução foi essa, para eles e para mim. Foi ótimo. Para eles, foi ótimo para mim. Aí entra essa questão. Eu não sabia como era o mundo fora da TV Globo. Porque eu comecei na ESPN e pulei para a TV Globo. Eu só trabalhei na TV Globo, né? ESPN. 1 ano na ESPN e 25 na TV Globo. Eu não sabia o que era não ser jogador fora da TV Globo. E aí, quando eu saí da TV Globo, pô, fui pro UOL, fui pra Folha, fiz uma Copa do Mundo que a Folha me pediu para falar só sobre comportamento, para escrever muito sobre comportamento, sobre os preconceitos do país opressor que estava fazendo uma Copa do Mundo, que era o Catar, e o UOL mais futebol, mais Copa. Cara, e eu gostei, e eu tô gostando muito disso. E eu acho que, assim, eu fiquei mais leve. Eu fiquei mais leve, porque eu tô totalmente livre, a questão da liberdade, né? Eu não conseguia, o limite da liberdade era a Globo que dava para mim. E isso, mesmo eu me adaptando e trabalhando 25 anos, eu me sinto melhor, eu fico mais leve quando eu consigo dar um limite para mim. Então, quando eu saí de lá, eu fiquei tão livre, que eu só me posiciono de vez em quando, politicamente. Eu já não estou mais radical, eu já não estou mais falando de política, porque eu estou dando limite para mim. Entendeu? E a nossa classe reconheceu que você está bem, dando o troféu mais uma vez à CESP. Foi legal. Então você vê que a nossa classe, que é muito legal também do troféu à CESP, que é a nossa classe que reconhece. Sim. Porque às vezes quando é voto popular, você ainda tem uma campanha aqui, outra colar, mas quando vem esse reconhecimento da nossa própria classe, isso é importante e mostra para você como a nossa classe enxerga que você está bem, que você está leve, que você está em uma outra fase de jornalismo, que é muito legal, que é muito... E assim, eu tô aqui, vocês me convidaram para vir fazer essa entrevista aqui, porque eu não uso droga, eu não bebo. Porque se eu tivesse bebendo usando droga, eu não estava aqui, não estava nem na minha casa. Então eu dou valor para as coisas que eu faço, que eu sou convidado para fazer, ou que eu crio, né? Porque, cara, isso só fortalece. Olha como é mais legal não usar droga. Olha como é mais legal, olha como eu vivo mais feliz. Eu organizei um evento em homenagem a Adoniran Barbosa no Teatro Municipal em 2017, que chama Adoniran, tá na internet, vocês podem entrar, vocês vão ver. Chamei diversos músicos, cada um cantou uma música do Adoniran Barbosa no seu estilo, e com a banda João Rubinato, que é o nome do Adoniran, é uma banda que toca Adoniran Barbosa como base, e foi todo mundo lá cantando, tal, lotou o municipal, foi espetacular. E eu falei, assim, aquilo ali eu fiz porque eu tô
sóbrio, cara. Eu falo assim, eu tenho 3 coisas que eu não abro mão na minha vida. Eu não vou discutir com ninguém isso. Que é a minha sobriedade, a minha liberdade e a nossa democracia. São 3 coisas que eu não vou sentar numa mesa para discutir se eu tenho que fazer isso ou não. Você entendeu? São 3 coisas que não tem negócio. Sensacional, sensacional. Nossa, muito legal ver toda essa sua trajetória. E nós temos um quadro que é tradicional aqui do Podjor, que é o ping-pong, jogo de perguntas e respostas assim bem rápido. Porém, nós adaptamos especialmente para você. Nós vamos fazer um Fala Casão novamente, e aí com perguntas da nossa audiência. Opa! Vamos lá. Grande Casão, tudo bem? Eu sou o professor Berti, uma honra poder fazer uma pergunta para você. A minha pergunta objetiva e curta. O que você acha? Endrick vai ter sucesso no Real Madrid e na Europa? Grande abraço, me responde essa. Pô, que legal. Eu acho que sim. Eu acho que o Endrick vai fazer sucesso, sim. O moleque entrou contra a Inglaterra e fez um gol. Cara, Sensacional. Mais sensacional. novo a marcar no Exatamente. estádio. Eu acho que vai ter sucesso, sim. Mais uma pergunta. Fala Casão, tudo certo? Aqui é o Vitor. Então, quem vai ser o campeão paulista desse ano? Pô, não, essa é até fácil. Pode ser que não aconteça, mas nesse momento tá é mais fácil. fácil. É o Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras vai ser campeão. Mais uma. Fala Casão, meu nome é Guilherme. Queria fazer uma pergunta: se o Santos vai conseguir subir esse ano e se vai conseguir ser campeão também na Série B. O Santos, eu acho que o Santos vai subir. Né? O Santos tem que pôr na cabeça que ele tem que subir, não que ele tem que ser campeão. Senão é muito peso, muita responsabilidade. O Santos vai voltar para a Série A ano que vem, eu tenho quase certeza disso. Mas não sei se vai ser o campeão. E não é necessário. Não precisa ter esse peso Não, também do campeão. Tem que exatamente. subir. Tem que subir. Mais uma. Salve Casão, aqui é o Marcelo do O, que legal ter você aí também com a gente. Queria fazer uma pergunta simples e objetiva dos brasileiros na Libertadores. Qual que vai ter o grupo mais difícil? Aquele abraço, caçapa neles! Beleza. Então, cara, eu sou muito prático nisso daí. Eu até fiz uma coluna quando saiu. Eu acho que não tem grupo mais difícil. Os últimos 5 títulos de Libertadores são brasileiros. Sim. Né? São 7 clubes brasileiros na Libertadores. Eu acho que passam os 7 para a próxima fase. E corre um grande risco das oitavas para frente só ter brasileiro. Corre esse risco mesmo. Ou no máximo ter o River ali. Sabe? Pela força financeira, Exatamente, pelos mas assim, o futebol brasileiro aqui na América do Sul, tanto que agora está mais fácil ainda, né, na realidade, porque aumentou o número de estrangeiros para 9, cada clube. E o futebol brasileiro tem um poder aquisitivo para contratar o melhor dos caras. Sim. O Flamengo foi lá e tirou o De La Cruz, enfraqueceu o River e fortaleceu o seu time. Então os brasileiros têm essa condição. Né? O Rames Rodrigues, por exemplo, está indo no São Paulo. Não está jogando bem, mas está indo no São Paulo. Ele não poderia estar em nenhum outro país da América do Sul. Nenhum outro país da América do Sul podia pagar o que o Rames tem. Verdade. O Rames ganha, entendeu? Nós temos a última. Fala Casão, eu sou o Luiz e eu queria saber se você acha que o Dorival vai dar certo na seleção. Mais uma. Bom, primeiro eu gostei da camisa. Sensacional. Eu curto rap também. Não é só rock and roll, nem só blues. Sabia que você curtia. Eu curto e pesquiso muito, né? Eu gosto muito do Tupac, gosto do Notorious Big, gosto daquelas histórias dos dois que morreram e tal, aquela coisa toda. Bom, enfim, eu acho que o Dorival vai dar certo, porque o Dorival é um cara... A especialidade do Dorival é organizar time. Né? Eu acho que o Dorival não dá certo quando ele é contratado por um time que já está organizado. Mas quando ele pega time terra arrasada, que nem ele pegou a seleção brasileira, ele pegou o Flamengo, né? Ele pegou o São Paulo também, ele organiza time, ele é um grande organizador. Pegou o Ceará também lá atrás. Pegou o Ceará lá atrás. Então ele está organizando a seleção brasileira, é isso que ela precisava. A seleção brasileira estava terra arrasada, não tinha organização, não tinha nada, era vulnerável. E o primeiro jogo nós já vimos que ela foi mais consistente. Sim. Agora nós temos, essas foi da audiência da SPM, agora a gente tem uma lembrança aí para você. Opa. Oi, Casão. Meu nome é Horêncio Caputo. Eu fui árbitro de futebol por 15 anos da Federação Paulista de Futebol e da CBF. Fui apitar um jogo da Caldense, onde você jogava, e lembro de você garotão, começando. Dali você cresceu, foi ser jogador da Seleção Brasileira e hoje você é um expert do futebol. Quero fazer uma pergunta. Gostaria que você comparasse o futebol daquela época e o de hoje. Um abraço.
Que legal. Hein? Que Que legal. Você sabe maravilha. que eu vou falar só um pouquinho da Caldense. Caldense foi muito importante para mim, porque eu fui disputar um campeonato mineiro, nunca tinha saído da casa da minha mãe, fui jogar lá o campeonato mineiro. O Atlético Mineiro era uma das bases da seleção brasileira. E a primeira rodada do Campeonato Mineiro de 81 foi Caldense e Atlético Mineiro, lá no Ronaldão, que é o estádio da Caldense. Foi 2-1, eu fiz os 2 gols. No segundo turno, foi dia 6 de setembro, antevéspera de feriado, véspera de feriado, lá no Mineirão, com o Caldense e Atlético. Foi 2-1, eu fiz os 2 gols no Atlético. Então aquilo ali me credenciou e me deu experiência, porque eu joguei num estádio no Mineirão lotado, né? A torcida do Galo é uma grande torcida, Apaixonada. profissionalmente, e me saí bem. Então, quando eu voltei para o Corinthians, eu não senti o peso de jogar com os estádios lotados contra grandes times, porque eu já tinha jogado 2 vezes com o Atlético, 2 vezes com o Cruzeiro e 2 vezes com o América. O cara que... da pergunta dele. Qual é a pergunta mesmo? Do futebol de antes pro futebol de agora. Cara, assim, não dá para comparar, porque são outras épocas completamente diferentes, né? Nós estamos no século XXI. Lá atrás, ali, era mais técnica, era mais... não era mais lento. As pessoas falam, o futebol lá atrás era mais lento. Não, era a velocidade que tinha. Cara, é a velocidade que tinha. Pega um time de hoje que corre que nem louco e pega o time do Flamengo de 81, vai ficar na roda, porque vai ficar correndo, o Zico vai tocar, Júnior, Leandro e tudo mais vai pôr na roda. Então, a diferença é bem básica. Hoje se corre mais, se tem mais força e se tem menos técnica, menos visão de jogo. Os jogadores são mais quadrados. Só fazem aquilo que o professor fala. Sim, né? não tem mais um improviso. Vou ver o que o professor fala. Naquela época lá, cara, você entrava no campo, todo jogador era livre para tentar jogadas individuais, aproximação, criatividade. O futebol antigo era criativo, o futebol de hoje é força. Eu gosto de ver os jogos da Premier League. Pô, um grande campeonato, Champions League, é um grande campeonato. Mas os outros são muito chatos, inclusive o brasileiro, Libertadores, Sul-Americano. É chatíssimo, cara. É chatíssimo, porque não tem criatividade, não tem técnica, não tem nada. Não tem mais a irreverência. E lá atrás sobrava. Todo time tinha um camisa 10 de alta categoria. De alta categoria. Você pega Pelé no Santos, Ademir da Guia no Palmeiras, Rivelino no Corinthians, Gerson, Pedro Rocha no São Paulo. Você vai lá pro Rio, Zico, Roberto Dinamite, Mendonça no Botafogo. E você vai aí afora, Dirceu Lopes. Você vai embora. Você pega na geração 70 e 80, cada time tinha um grande craque ali com a camisa 10. Hoje não tem. Nem camisa 10 tem. Não, Os caras usam 99. E nem 9 também, né? E nem 9 mais tem. Né? Mas para terminar agora, uma pergunta curta para você. Acho que a Marília Gabriela faria melhor do que eu. Quem é o Casagrande para você? Para mim... vamos dividir, né? Tem o Valtinho e tem o Casagrande, né? O Valtinho é aquele adolescente, né? Eu sou a parte mais concreta do Valtinho, né? Eu sou igualzinho como eu era quando eu era adolescente, quando eu era adolescente, mas hoje eu tenho a experiência que me faz ter todos os controles que eu precisava que eu não tinha aqui. Então o Walter Casagrande Júnior, ele precisa ser livre de qualquer maneira. Senão eu não me sinto feliz. É da essência. É da essência. Eu preciso ter liberdade. Assim, não tem como eu viver feliz não tendo liberdade. Aí as pessoas podem perguntar, mas no futebol você tinha que concentrar, tinha isso. Cara, isso aí é profissão. Mas eu, dentro de mim, a liberdade está dentro da pessoa. Ela não está fora. Não é você que vai me dar liberdade. Não é você que vai me dar o meu amor. Está interno, cara. Eu sou livre internamente. A juventude, outra coisa que o Walter é, jovem. Eu sou jovem, porque a juventude está dentro, está na alma. Ela não está no físico. Ela está na mente e na alma. Se você sente que tem a alma jovem e seus pensamentos são jovens, você é jovem, não importa o físico, cara. A parte física vai envelhecer de qualquer maneira. O que não pode envelhecer é a mente. E a alma não envelhece. Então você é jovem. Então eu me sinto um cara jovem, né? Livre, feliz e tô pronto para qualquer luta aí, que não tem problema.
Nossa, que aula, Se for hein? justa, Que aula. se for justa, Né? Que aula de vida. Nem tô falando de futebol, nem nada. Aula de vida. E cineastas do mundo, aqui, um filme pronto para vocês colocarem para o mundo saber quem foi e quem é Walter Casagrande Júnior. Foi um prazer, Eu que satisfação, agradeço. pelo amor de Deus. Tem que ter Obrigado. mais tempo aqui, 3, 4 horas, para a gente falar de Walter Casagrande Júnior, né, Nath? Nossa, muito obrigada. Eu que agradeço. Realmente Obrigado foi um papo aqui que se deixasse a gente ia longe. Mas eu queria realmente agradecer em nome de todo o Podijora a sua presença. Eu tenho certeza que aqui o pessoal vai sair todo mundo inspirado da Muito sua obrigado. história de Sempre. Valeu, vida. Casão. muito obrigado, Obrigado gente. mesmo. Valeu. Valeu. E a gente fica por aqui, né? Vamos trazer Sim. aqui quem ajudou a fazer esse Podijor com a gente aí, hein, Nath? Bom, um agradecimento especial a todo mundo. Apresentação, Natália Bergonço e Rafael Sgrilles. Roteiro e produção, Natália Bergonço, Frederico Murad e Giovana Soares. Mídias sociais, João Vitor Caputo, Cauê Melo e Isabela Zupo. Trabalhos técnicos, Afonso Afonsos. Produção da ACESP, Ana Marina Maioli e Nelson Nunes. Supervisão de conteúdo, professores Patrícia Rangel e Antônio Rocha Filho. Eu vou deixar um beijo para Patrícia Rangel, porque foi aniversário dela recentemente, então parabéns, felicidade, saúde, paz. Também do nosso presidente Nelson Nunes, também felicidade aí, obrigado pela oportunidade, presidente Nelson da CS, mais uma vez. E foi isso. Acho que foi uma aula hoje de jornalismo, uma aula de futebol, uma aula de ser humano. Foi ouvir Walter Casagrande Júnior. Muito obrigado. Muito obrigado e até a próxima edição do Podijor com mais uma aula de jornalismo e também uma aula de vida. Voltamos aí numa próxima edição nessa terceira temporada do Podijor. Grande abraço, galera.